Olá, criançada! Estamos aqui mais uma vez para uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar mais uma aula aqui com transmissão ao vivo, né? Porque nós ainda não podemos estar juntos na igreja, mas nós não podemos deixar de transmitir para vocês essas mensagens. Olha, agora nós vamos dar início com uma musiquinha que fala sobre oração, né? Então vamos cantar todos com muita alegria. Nós temos aqui conosco o Gustavo e a Eliane, que vai nos ajudar aqui hoje, né? Com as músicas. Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar até a resposta chegar. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde para louvar o teu nome. Venha nos abençoar nessa tarde maravilhosa, estendendo as suas mãos sobre cada um de nós, sobre aqueles, Senhor, abençoando aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde. Todas as crianças, Senhor, todas as famílias que estão nessa tarde nos ouvindo, venha abençoar cada lar. Entra com providência, Senhor, no lar de cada um e nos ajude a entender a Tua palavra, que nós possamos transmitir essa palavra com a ousadia e que eles possam receber com muita alegria nessa tarde tão maravilhosa que estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Fica conosco, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que o Senhor Deus está conosco nessa tarde maravilhosa para nós podermos glorificar a Ele, para que nós possamos adorar Ele, porque Ele merece toda adoração, né? Agora eu vou falar, olha, nós vamos dar a nossa aula da nossa revista Juniores, a nossa terceira aula, né? E o título das nossas lições nesse trimestre é Igreja, a Casa de Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós vamos estudar esse trimestre. Nós já estudamos na aula, a primeira lição, igreja, um lugar de comunhão. Na aula passada, a Luana deu a aula para vocês. Igreja, uma casa de oração, né? E hoje nós vamos estudar que a igreja é um lugar de adoração a Deus. Olha, que coisa maravilhosa, a lição é linda hoje, né? Igreja, um lugar de adoração a Deus. Então a nossa lição hoje está no livro de Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos fazer a leitura, né, da palavra em Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos meus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Agora vamos ler ainda no livro de Atos 16, onde se encontra também a nossa lição de hoje. Atos 16, do versículo 25 ao versículo
33, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugidos. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondendo-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, graças a Deus. Então, nós vemos aqui, na nossa lição de hoje, uma história maravilhosa, que fala sobre um lugar de adoração. Olha, a casa de Deus é um lugar de adoração. E nós vemos aqui uma história muito bonita, que fala sobre o nosso apóstolo Paulo. Primeiro eu vou ler o memorizando da nossa lição para vocês, que diz assim, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois estes são que o Pai quer que o adorem. João 4:23b. Vocês ouviram, crianças? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. João 4:23. Vamos repetir comigo? Mais uma vez? Como que diz? Em João 4:23b, diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Que coisa maravilhosa, esse versículo. Como é que nós temos que enxergar a nossa igreja? Nós temos que compreender que a igreja é um lugar onde se adora a Deus, Não é lugar onde onde se vai fazer outras coisas, a não ser adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Eu tenho mais um versículo bonito que eu tenho aqui, que diz assim, olha: uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer todos os que são tentados. Que está escrito no livro de Hebreus 2:18. Mais uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer todos os que são tentados. Olha, nós encontramos esse versículo no livro de Hebreus 2:18, um versículo maravilhoso que nos adverte e que nos ajuda, a lembrar que na hora do sofrimento nós não podemos ficar tristes, desanimados. Nós temos que saber que nós temos um Deus, um Jesus que sofreu por nós, que morreu naquela cruz, derramou seu sangue e venceu a tentação, Então ele pode socorrer todos os que sofrem
tentação também, que são tentados, né? Então, olha só, hoje nós vamos falar uma história maravilhosa sobre o nosso apóstolo Paulo. A nossa lição de hoje fala sobre o apóstolo Paulo, né? Que diz assim, que Paulo escreveu uma carta, né, para Roma, a igreja que estava lá em Roma, a respeito da forma mais adequada de se adorar a Deus. Vocês lembram que nós lemos, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Então a nossa lição de hoje fala maravilhosamente conosco sobre isso. Olha só, Paulo disse que quando adoramos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele, né? Oferecer o nosso culto racional como sacrifício vivo e agradável a Ele, né? Oferecer completamente a Ele todo o nosso sacrifício. Mas o apóstolo não terminou por aí, né? Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Olha só, não vive como as pessoas deste mundo, né? Mas permite que Deus faça uma completa mudança na sua mente e vive para agradar a Deus. As pessoas desse mundo que não têm Jesus, muitas vezes, meus amiguinhos, ó, diz assim, quando na hora do sofrimento, ai, eu vou dar um chute pro alto, vou jogar tudo pro alto, não quero mais continuar, porque, ai, não, como que pode, né? Quanto mais a gente luta, quanto mais a gente se esforça, parece que dá tudo errado. Mas Deus fica muito triste com essas murmurações. Isso é murmurar contra Deus, não é verdade? Deus, Ele quer que nós adore Ele em espírito e verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade, né? Tem um versículo na palavra de Deus, aqui na Bíblia, né? Aqui no livro de Deus, olha, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que liberta, né? Quando o adorador vive dessa maneira com Deus, tudo dá certo, né? Quando ele experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Olha, tudo dá certo. O apóstolo viveu experiências poderosas. Ele nos fala aqui, ó, ele nos adverte aqui nessa palavra, porque ele viveu, né? E nós também precisamos viver assim como o apóstolo Paulo viveu. Por isso que ficou registrado na nossa Bíblia, né? Para nós todos os dias estar lendo e aprendendo com Jesus e também com os apóstolos, né? com aqueles que escreveram também a palavra de Deus, né? Então diz assim, o apóstolo viveu experiências poderosas. Em uma das suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina. Essa menina se encontrava endemoniada, né? Olha, e ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhar, adivinhava tudo. Olha só. E quando eles foram passando, olha, ela estava possuída pelo espírito. E falou assim: esses aí são os servos do Deus vivo, né? Olha, eles estão por aí para levar a palavra de Deus. Ela estava falando a verdade, mas Paulo todos os dias foi ouvindo isso, e isso indignou, ele ficou indignado. Ele falou assim: peraí, eu vou dar um jeito nisso. E, de repente, foi para aquela menina e disse assim: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus. E aquele espírito se retirou daquela menina. E teve pessoas que ficou irritado com isso. Os senhores dela, né? Sabe por quê? Eles ganhavam dinheiro, ó, através da adivinhação daquela menina. E eles ficaram indignados. E o que aconteceu? Olha, Paulo e Silas foram presos, né? Eles pegaram Paulo, bateram, açoitaram, e Silas também, né? E colocaram ele, sabe aonde? Levaram lá, entregaram para o carcereiro para ser preso naquela cadeia, olha. E eles abriu-se a porta das cadeias. Mas aqui tem um versículo que diz assim, olha: mesmo assim eu louvarei a Deus,
Abacuque 3:18. Diz que ainda que a figueira não produza, né, fruto, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Vou ler aqui para você, para nós, né, para nós, esse versículo maravilhoso que diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha que versículo lindo, né? Ainda que esteja tudo acontecendo, coisas terríveis conosco, né? Mesmo na hora da dificuldade, dessas enfermidades que está assolando a humanidade, né? Mesmo que nós estejamos passando por esse momento, nós não podemos desanimar. Nós temos que lembrar desse versículo, que mesmo na prisão, olha, mesmo assim eu louvarei a Deus. Foi Abacuque que disse, né? Mesmo assim, que aconteça tudo de ruim para mim, eu ainda continuarei louvando ao Senhor, porque é dele que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E assim aconteceu, olha, com o apóstolo Paulo e Silas. Olha, aqueles pessoal, levaram eles até os carcereiros, até a prisão, e falou: prenda eles. Bem forte, hein? Não deixa que eles puxam, porque eles têm que ser presos. Aí colocaram eles, olha, vocês estão vendo? No tronco. Olha, eles lá com os braços para cima, acorrentados, os pés nesse tronco aí, porque era a melhor forma que tinha para ser uma prisão segura. Mas como será que eles ficaram? Será que eles ficaram tristes? Meu Deus, nós expulsamos aquele demônio no teu nome, nós estamos fazendo a tua obra. E agora, será que eles murmuraram? Não. Olha, eles não murmuraram. Olha só o que aconteceu com eles. Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurar, não é? Ficarem tristes. Olha, por causa que eles estavam sendo presos injustamente. Não era por um motivo de crime. Não, eles estavam fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Olha só. E no meio do sofrimento, o que eles fizeram? Cantaram louvores a Deus. E foi o que eles fizeram. Já era tarde, enquanto todos os presos estavam em silêncio, o pessoal estava dormindo, descansando. Olha, o que eles fizeram? Um olhou para o outro, né? E agora, Silas? Ah, Paulo, o jeito é nós fazermos o quê? Continuar o nosso trabalho. Não importa que nós estamos dentro da prisão, né? Olha, a Bíblia diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Não importa o lugar, não importa a situação. E eles começaram a entoar um louvor a Deus, canções de adoração ao nosso Deus. Olha só, Paulo e Silas não ficaram tristes, não. Começaram a adorar ao Senhor. Assim, vamos imaginar, nós não sabemos, na Bíblia não está escrito que hino que eles cantaram. Mas vamos imaginar um hino aqui, que diz assim, ó: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque eles tinham motivo para adorar assim? Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E
E ali ficaram cantando, e os presos acordaram e ficaram olhando eles cantar. De repente, eles continuaram, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. De repente, um barulho, um grande terremoto aconteceu naquele lugar, enquanto Paulo e Silas ensinavam que a alegria e a paz do adorador não depende do lugar. Eles diziam assim: mas por que vocês estão cantando? Vocês estão presos aí, ó, com as pernas todas dentro desse tronco. Vocês estão aí com as mãos acorrentadas e ainda cantam. Ele falou: não importa o lugar, importa que nós adoremos ao nosso Deus, porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. E ali, ninguém pode tirar, né, de nós aquilo que nós temos dentro de nós, os nossos valores, né, de adoração ao nosso Deus. Então, olha só, e ali eles continuaram louvando ao Senhor com alegria, dizendo que Cristo colocou aquele louvor dentro do coração dele. Nós também, quando nós estamos em situações difíceis, né, talvez no hospital, quando a situação se agrava ao nosso favor, ou mesmo dentro do nosso lar, né, crianças? Olha, na escola, às vezes uma perseguição, os coleguinhas nos perseguem, não podemos ficar tristes e nem murmurar e nem falar assim, mas é porque eu sou crente, passo por todos esse sofrimento. Nós devemos de fazer como nós aprendemos na palavra de Deus, que Jesus está nos ensinando hoje, né? Que olha, não importa o que aconteça conosco, mas mesmo assim eu louvarei a Deus. Olha, mesmo assim eu louvarei a Deus, mesmo nas horas difíceis, mesmo que as portas estejam todas fechadas, que eu esteja como se estivesse numa prisão, eu não posso deixar de adorar a Deus. E a Paulo e Silas, que estavam assim, no tronco, amarrados, na hora daquele terremoto que aconteceu ali. Olha, Deus se agradou, o louvor chegou com cheiros suaves diante das narinas de Deus. E você que está com essa situação difícil na sua vida, nesse momento, faça como Paulo e Silas. Louve ao Senhor com um coração sincero, com alegria, como eles louvaram ali. E as portas se abriram, as correntes caíram. Esses saíram do tronco, né? Rapidamente foi tudo quebrado. Eles ficaram livres, porque o anjo do Senhor, a glória de Deus, invadiu aquela prisão. E ali eles foram libertos. Olha só, e eles ficaram muito felizes. E o carcereiro, que era aquele que tomava conta dos presos, quando as portas tudo abriram, estava tudo escuro, sabe? Além de estarem na prisão, estava num lugar escuro. O carcereiro assustou, pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, agora eu vou ser punido. Porque se os presos sumissem naquela época, sabe o que aconteceria? Ele seria condenado à morte. Aí ele puxou a espada e já ia se suicidar. E Paulo e Silas gritaram: não, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Nenhum dos seus presos fugiram. Ele pediu uma luz, alumiou para verificar se estavam todos ali. E estavam todos ali, todos ouvindo Paulo e Silas cantar. Olha que poder que tem o louvor na vida do servo de Deus. Por isso que o nosso versículo de hoje diz: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Naquele momento, ele olhou para Paulo, olhou para Silas, e eles continuavam cantando, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai
cantai ao Senhor. E continuou, nosso Deus já habita, onde existe o louvor. Paulo e Silas e Cais cantava ao Senhor. À meia-noite o poder do céu caiu, as prisões foram soltas, a porta se abriram. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Silas? Porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Você que se encontra aí, nesse hospital, né? Nessa prisão, nesse lugar, nesse sofrimento, às vezes dentro do seu lar. Não se preocupe. Cante ao Senhor com o coração sincero. Você que é servo de Deus e está pensando assim, eu já estou até desanimado diante dessa situação. Não se turba o vosso coração. Você tem um Deus que tudo pode. Faça como Paulo e Silas, né? Que ali naquela prisão, todos machucados, no tronco, não temeram, não desistiram, não desanimaram, mas louvaram a Deus, como diz o nosso título da lição de hoje, né? Que a igreja é lugar de adoração, é um lugar de adoração a Deus, mas nós, olha, às vezes dizem, mas eles não estavam na igreja, estavam na prisão, mas olha aqui, nós somos a igreja de Deus, né? Deus habita dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele vem habitar, vem morar dentro de nós. Então nós somos a igreja. Então Paulo e Silas ali eram a igreja de Deus, representaram ali, a igreja de Deus naquele lugar, e a glória de Deus baixou ali, e o carcereiro disse para eles assim, quando olhou assim, aquele povo tudo quietinho no mesmo lugar, falou, e agora? O que eu faço para mim ser salvo? Eles olharam e falaram assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ali o carcereiro aceitou Jesus. Eles levaram Paulo e Silas para se lavar, tirar tudo aquelas manchas de sangue, aqueles machucados, lá tomaram um banho, né, para tirar tudo, a canseira que eles estavam também, cuidaram de Paulo e Silas, o carcereiro, a família dele, levaram eles para casa, olha, para casa deles, sentou eles na mesa e comeram junto, e se alegraram, né, e todos aceitaram Jesus na casa do carcereiro. Olha, a salvação, né, no meio dos louvores. O nosso Deus habita no meio dos louvores e faz milagres, faz grandes coisas na nossa vida. Por isso que nós não precisamos ficar tristes diante da situação, né, que nos aflige. Tem tantas pessoas, né, crianças, que estão assim angustiado pela situação que estamos vivendo, né? Com pessoas internadas, com pessoas com coronavírus, né? Outros com medo de ser internado, com medo disso. Mas olha, vamos cantar como Paulo e Silas cantaram. Vamos cantar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus habita no meio do louvor, e vamos adorar a Ele com um coração bem sincero, como diz a palavra, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Olha só. E assim nós vemos que Paulo e Silas pregaram o evangelho para todos ali. E todos creram e se converteram ao Senhor. Deus realiza maravilhas aonde há a verdadeira adoração. Olha como Ele fez ali naquela prisão. Ele faz hoje. Ele é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo.
ontem, hoje e será eternamente. O seu poder não mudou, o seu poder é o mesmo, ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ontem, hoje e vai ser para sempre o mesmo Deus. Então não precisa nós ficarmos tristes e abatidos, né? Não precisa nós dizer assim, eu vou deixar tudo, porque não está adiantando nada servir a Deus. Não faça isto. Lembre-se de Paulo e de Silas ali. Seja o que for o seu problema, Deus está pronto para solucionar. Mas como? Olha, vamos adorá-lo. Ele quer a nossa adoração. Ele quer que nós o adore, ajoelhe, né, aos seus pés, cante louvores, fale dele para as outras pessoas, fale de Jesus para os seus amiguinhos, né? Olha, crianças, nós precisamos falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Nessa lição nós estamos aprendendo hoje que nós devemos confiar no nosso Deus, né? E que nós devemos alegrar no Senhor Jesus a todo momento. No livro de Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não vamos ficar tristes, vamos sempre estar alegre com o Senhor Jesus, que é tudo para nós e que nos dá tudo que nós precisamos. Então, vou terminando por aqui, dizendo para vocês, não vamos desanimar, não vamos ficar tristes diante de qualquer situação, né? Mesmo que venhamos ser afetados por algo, mas nós devemos estar sempre louvando a Deus com alegria. Eu vou cantar mais uma vez esse louvor, né? Peço a Eliane para me ajudar. A Eliane é a minha ajudante hoje, né? Então, guarde bem, aprenda, cantem comigo. Vamos cantar junto, tá? Eu canto daqui, vocês cantam daí. Todos juntos, cantando ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Nosso Deus já habita onde existe o louvor. Paulo e Silas no cárcere cantava ao Senhor. À meia-noite o poder do céu caiu, as prisões foram soltas e as portas se abriram. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Nosso Deus só habita onde existe o louvor. Paulo e Silas no cárcere cantavam ao Senhor. À meia-noite o poder do céu caiu, as prisões foram soltas e as portas se abriram. Nosso Deus só habita onde existe o louvor. Paulo e Silas no cárcere cantava ao Senhor. À meia-noite o poder do céu caiu, as prisões foram soltas, as portas se abriram. Porque Ele
Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém. Devemos estar sempre cantando e adorando ao nosso Deus, que fez e faz maravilhas e vai continuar fazendo no meio do seu povo. Agora, vamos terminar, com uma oração. E nessa oração nós vamos orar por todas aquelas pessoas, crianças. Eu convido todas as crianças agora para orar por todas aquelas pessoas que estão nos hospitais com essas enfermidades, com esse vírus que está afetando a humanidade, E vamos pedir para o Senhor Jesus, para Ele guardar, a nossa família, a nossa casa toda, guardar o mundo, toda a nossa família, os de perto e os de longe, e também aqueles que estão em outros países, fora do Brasil, guardar o nosso Brasil, guardar todas as autoridades, as nossas igrejas, os nossos pastores, o nosso ministério, e guardar também, vamos apresentar também todos os hospitais, todos os hospitais que nós temos pessoas, lá nos hospitais, muita gente internado, muitos já desceram à sepultura, só vai morrer quem Deus permitir. Não precisa ficar com medo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Não precisa ter medo, de morrer. Porque aquele que Deus quiser curar, Ele vai curar. O que Ele quiser levar para Ele vai levar. Então vamos ficar na dispensação do Senhor, para Ele fazer a vontade dEle. Vamos orar pelo hospital da Clínicas de São Bernardo também, que nós temos lá várias crianças internadas na UTI, que foram para o isolamento, junto com as mamães que também ficam lá. E outro andar também é cheio de pacientes com doenças da coronavírus, Então eu tenho lá também a minha netinha, a minha bisneta e a minha neta. Estão lá também, porque elas estavam em tratamento ali, cardiopata, Então elas também foram atingidas. Mas nós estamos confiantes no Senhor. Não é por isso que nós vamos parar, Mas nós vamos confiar e vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor, como Ele fez lá naquela prisão, com Paulo e Silas. Ele pode fazer em muitos lugares por aí. E pode também entrar lá naquele hospital, E fazer um terremoto, Como fez lá naqueles dias, que Paulo andava e Silas pregando o Evangelho. Nós também estamos fazendo a mesma coisa. Estamos pregando o Evangelho. E Ele vai fazer segundo a vontade dEle, Porque é Deus que domina tudo. É Ele que determina. A última palavra é dEle. Hoje, eu conversei com a minha neta e ela falou, vó, não estou sentindo nada. E nem a neném. Então, eu falei, olha, vocês são cobertos de oração. Nós não podemos entrar aí. Nós não podemos chegar nem perto do hospital. Mas Jesus entra. Onde nós não podemos ir, Jesus entra e dá vitória. Então, tem pessoas que estão se sentindo como se fosse numa prisão, como eu falei. Mas Jesus é poderoso para quebrar todas as barreiras, abrir todas as portas e dar grande libertação para a nossa cidade de São Bernardo, para o nosso país, para o mundo inteiro, Vamos orar agora, confiando no Senhor, que Ele é poderoso para entrar em muitos hospitais agora, em muitos lares também, na nossa casa, na nossa família, Ele está em todos os lugares. Creia que o Senhor Jesus está aí, aonde você está, para fazer um grande milagre na sua vida. Oramos ao Senhor. Querido eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Que venha alcançar muitas vidas, Senhor. Que venha alcançar muitas crianças. Meu Deus, que essa palavra possa penetrar em cada coração e fazer algo maravilhoso. Porque o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o mesmo que esteve ali com Paulo e Silas naquela prisão. O Senhor é
poderoso para entrar em qualquer lugar agora, Senhor. Enviar o teu anjo, fazer um grande reboliço, fazer uma grande obra, fazer um grande milagre em cada lar, em cada coração. Jesus, em cada criança. Meu Deus, naquele hospital, né? Entra, Senhor, ali no hospital das clínicas, Senhor, de São Bernardo, Senhor, onde tem tantas crianças internadas, tantos adultos, tanto aquele hospital de baixo até no último andar, Senhor, visita. Não só ali, mas em todos os lugares, Senhor. Em todo lugar, Senhor, do mundo. Onde tiver um hospital, onde tiver uma pessoa necessitada, precisando de algo de Ti, Senhor. As criancinhas, Senhor. Ó, Senhor, visita cada criança. Aqueles que estão ali sentindo dor da perda por alguém. Meu Deus, ó Pai, entra com providência no lar de cada um, entra no cada lar dos que estão aqui nos ouvindo, Senhor. E faça uma obra maravilhosa. O Senhor sabe, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe o que cada um necessita nessa tarde tão maravilhosa. Pedimos também abençoar as igrejas, meu Deus. Todos o teu povo, Senhor. Não deixe eles desanimar, mas que eles venham lembrar dessa passagem de hoje. Que eles possam ser como Paulo e Silas na prisão. Que eles possam ter vitória, que eles possam confiar como eles confiaram e sempre estarem louvando o teu nome, porque sabemos que a sua igreja é lugar de adoração e nós somos a sua igreja, por isso queremos adorá-lo. Cada dia, mais e mais, te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, crianças, um beijo para vocês e para todos que estão nos ouvindo. E logo, logo nós estaremos lá na nossa sala, né, de aula, novamente. Nós cremos no Senhor que logo estaremos juntos para louvar e agradecer ao Senhor. Eu agradeço a todos, né, que estiveram conosco aqui e fiquem em paz com o Senhor Jesus nessa tarde. Amém.